Então vamos lá, gente. Vamos começar. Já No está ar. no ar, né? Está no ar? Já entramos, vamos esperar só. Eu estou pelo celular, Celso. Se você conseguir acompanhar aí para falar quando que já dá para começar, você me avisa. Ótimo, deixa eu ver aqui. Que eu estou aqui na Assembleia Legislativa, então eu acabei de votar agora. Inclusive foram votados dois projetos aqui que nós votamos contra. Foi aprovado o projeto da Escola Cívico-Militar, projeto autorizativo, nós votamos contra, logicamente, que é um projeto altamente excludente, e um outro sobre escola integral também, que é uma verdadeira farsa. Outro projeto excludente aqui em São Paulo, mas era de um deputado, deve ser vetado pelo executivo, provavelmente, né? E as, Mas ati- e as atividades aí estão presenciais, Carlos? são presenciais, mas se o Dória decretar mesmo o lockdown e endurecer as medidas, levando o Estado para a fase vermelha, daí vai fechar também a leste. Vai fechar, eu digo, vai ser trabalho remoto de plenário. Por enquanto está tendo votação só presencial, mas daí a gente volta novamente para a votação remota. Mas isso vai decidir quinta-feira, assim que o Dória anunciar, se é que ele vai anunciar mesmo, o lockdown, o fechamento Tá total. ótimo. Estou Né? acompanhando aqui, Carlos, as pessoas estão entrando, já podemos começar nossa live, as pessoas já estão entrando, podemos começar. Dá para começar então? Dá para começar. Tá me ouvindo? Sim, tá Eu não ótimo. estou ouvindo vocês. A gente está ouvindo aqui, dá Caiu perfeitamente. aqui. Meu som sumiu, porque entrou uma ligação pelo celular, é ruim, né? É uma ligação, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Tem esses Vocês estão me problemas, né? ouvindo? Estamos ouvindo. Tá, então eu vou começar depois, quando eu passar a palavra para você, Celso, daí eu saio e entro de novo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa conversa, na nossa live de hoje, que é uma live de emergência. Nós nem íamos fazer hoje uma live, porque nós já fizemos, o Celso fez uma hoje durante o dia, na porta de uma escola, ele vai falar sobre isso. Eu entrei, fiz uma participação, então a gente costuma fazer uma por dia. Então, mas a situação hoje é tão grave, pessoal, mas tão grave, que a gente tem que conversar um pouco, tá? Então, nós estamos com o vereador Celso Janazzi, aqui da Câmara Municipal, com a professora e supervisora de ensino, Luciane Cavalcante, que também é advogada, militante da educação, e a gente vai conversar um pouco sobre a gravidade da situação, que já vem há um bom tempo, mas hoje, né, nós tivemos o auge dessa gravidade. Primeiramente, porque o estado de São Paulo, vejam só, atingiu hoje o maior número de mortos de toda a história do coronavírus. São 468 óbitos, 468 pessoas morreram nas últimas 24 horas. A média era de 250. Vejam só vocês, foi para 468 pessoas. No Brasil, foi para 1.726 pessoas mortas. É o maior número de todos os tempos do Brasil. O Brasil virou o epicentro da crise do coronavírus novamente, e o estado de São Paulo também, porque é absurdo o que está acontecendo aqui. E nós tivemos hoje vários fatos que eu quero comentar rapidamente, antes de devolver a palavra aqui para Celso, para Luciene. O primeiro foi que o secretário estadual de Saúde de São Paulo, que faz parte daquele grupo de contingência do Dória, que vocês acompanham nas entrevistas, ele hoje deu uma entrevista na CNN dizendo que tem que fechar as escolas, não dá para continuar com escolas abertas. Olha só, o secretário de Saúde se contraponta ao secretário estadual de Educação, Rocieli Ventralbe, dizendo não dá. E a autoridade da saúde, a maior autoridade da saúde no estado de São Paulo é o secretário da saúde, não é o secretário da educação. E ele defendeu isso, disse que ele defende o fechamento das escolas para evitar a circulação das pessoas. Então é uma entrevista importante essa, tá? Nós colocamos nas nossas redes sociais para vocês acompanharem. Isso aí já gera
um debate no próprio governo, uma contradição dentro do governo Dória. Depois nós tivemos ainda, na data de ontem, pessoal, que eu não posso me esquecer, em plena pandemia, 468 pessoas morrendo, e o São Paulo já com toque de recolher, vocês estão acompanhando, o Dória assinou ontem, Celso e Luciano, um decreto tornando, para fazer média com as igrejas, para fazer média com a base de extrema-direita do bolsonarismo, ele assinou um decreto, vejam só vocês, um decreto tornando as igrejas atividades essenciais para aglomerar mais ainda. Então, para a gente perceber como esse Dória é marqueteiro, é negacionista, é genocida também, irresponsável, não difere em nada do Bolsonaro, em nada. Irresponsável fazer isso. Com todo o respeito às igrejas, nós entendemos a importância de todas as igrejas, religiões, elas são importantes, mas assinar um decreto agora, estimulando a aglomeração nas igrejas, é de uma irresponsabilidade criminosa. E agora falando que vai fechar tudo, vocês vão percebendo a contradição, um governo que não passa segurança para ninguém. E tem mais, gente, saiu agora, os hospitais particulares da capital estão todos lotados, com 100% de ocupação das UTIs, não tem mais nenhum hospital particular. Nos públicos também, a situação é de calamidade pública. Agora, quem pensa, eu tenho convênio, tudo bem se eu pegar coronavírus, eu vou no bar, eu vou na escola, se engana, porque, olha, tá, lotou tudo, não tem mais vaga em UTI. Se você precisar de uma UTI, mesmo que seja para uma outra doença, um infarto, um AVC, um acidente de carro, você quebrar a perna, acontecer alguma coisa, você vai ter dificuldade de atendimento, até mesmo nos hospitais particulares. Nos públicos, nem se fala, né? Eu queria ainda destacar, Celso e Luciane, aqui algo tenebroso que está acontecendo no Brasil. Então, dentro dessa tragédia toda, aumento do número de mortes e tudo mais, o Bolsonaro deve estar fazendo, já fez, agora um pronunciamento em rede nacional, onde ele vai se contrapor ao lockdown. Os secretários municipais de saúde de todo o Brasil se reuniram e estão pedindo ao Ministério da Saúde que decrete o lockdown, que haja um lockdown federal. O governo federal do Bolsonaro tem que decretar, fechar tudo, fechar o Brasil, porque o coronavírus está se alastrando, está fazendo, os secretários municipais dos vários municípios do Brasil. Ele vai para a rede nacional, não sei se já foi, porque eu estava votando aqui na Assembleia Legislativa, mas vai daqui a pouco, se não foi, fazer um pronunciamento defendendo, minha gente, né, o boicote ao lockdown. Olha só, os prefeitos, governadores querendo fazer lockdown para, né, conter a propagação do vírus. O presidente genocida, assassino, vai para a Rede Nacional de Televisão falar contra, fazendo que a militância contra a prevenção, a militância a favor da contaminação do povo brasileiro. Sem contar que ele vetou hoje um projeto de lei importante que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, logicamente, né, que colocava a vacina como a prioridade também para os profissionais da educação. Ele vetou, né, atacou os profissionais da educação, vetando essa possibilidade. Vetou também, Celso, a compra de vacinas pelos municípios e estados. Estados e municípios não terão autonomia para comprar os insumos para a produção das vacinas. Ou seja, ele quer que o povo brasileiro morra, porque ele não vai comprar nada. Ele não comprou, ele é contra a vacina, ele faz essa militância o tempo todo e assume que é contra a vacina. Se você tomar vacina, você vai virar um jacaré, e né, essas bobagens todas que ele propaga, e tem gente que acredita, isso que é o pior. Então, como ele não vai comprar, ele não quer que os municípios tenham autonomia e nem os estados. Mas eu vi agora que o governador da Bahia, Rui Costa, já está indo ao Supremo Tribunal Federal para que o estado da Bahia compre a sua vacina, a Sputnik, a vacina da Rússia. Então, vai ser isso. Estados e municípios vão acionar a justiça para terem essa autonomia, né? E mais ainda, só para terminar essa questão aí das maldades, né, do genocida maior do Brasil, do negacionista maior, ele também vetou um projeto que garantia a aceleração das liberações pela Anvisa das vacinas.
né, que isso fosse feito em 5 dias, porque as vacinas todas que estão sendo produzidas no mundo já têm a liberação, já foram aprovadas pelos seus respectivos sistemas de saúde. Cada país tem a sua Anvisa, vai? E isso já foi testado, já houve aprovação. Então, não há necessidade nem de aprovação aqui, porque é uma emergência também. Então, o projeto, ele agilizava, encurtava para 5 dias, menos de uma semana. Ele vetou isso também para dificultar ainda mais a distribuição das vacinas no Brasil. Então, esse é o cenário, por isso que nós estamos fazendo uma live de emergência aqui. E no meio de tudo isso, gente, que eu falei, dessa tragédia toda, Bolsonaro atacando de um lado, Dória do outro, 1.726 pessoas morrendo hoje no Brasil, 468 no estado, eu não sei quantas na capital, que deve ser um número muito alto também. No estado de São Paulo, nós já estamos indo para 60 mil pessoas mortas, 2 milhões de habitantes já contaminados. Então, essa é a situação. E no meio de tudo isso, só para concluir, Celso e Luciane, eles vão deixar as escolas abertas. Vocês acreditam? As escolas não serão fechadas no meio desse caos absoluto. Vão fechar tudo, lockdown, mas eles querem o genocídio na educação. Eles querem manter as escolas abertas, com aulas presenciais. Isso é um genocídio, é um crime que nós não podemos aceitar. Por isso que o nosso apoio à greve sanitária da rede municipal, da rede estadual, né? A situação é grave, gente. Então, nós estamos organizados, nós estamos com muitas ações, acho que daqui a pouco a Luciane vai fazer aqui uma leitura das ações que foram tomadas pelos 2 mandatos em conjunto, algumas mais específicas aqui que eu tomei pela Assembleia Legislativa, em relação à rede estadual, Celso, outras relativas à rede municipal, mas e são várias. Desde o ano passado que a gente tem feito intervenções, apresentando projetos de lei, acionando o Ministério Público Estadual, acionando os tribunais de contas, acionando a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde. Apresentamos projetos de lei, indicações, fizemos audiências públicas, 1000 lives sobre o tema. Então a gente vai colocar aqui para vocês entenderem qual que é a nossa luta contra esse cenário, mas sobretudo a nossa luta em defesa da educação, principalmente nesse momento, de preservar as vidas dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. Então, inicialmente era isso. Celso, devolvo a palavra para você e depois você passa para a Luciane. Tá ótimo. Obrigado. Boa noite, deputado Carlos Janazzi. Boa noite, nossa educadora, grande educadora, das grandes educadoras do nosso país, advogada Luciane Cavalcante. Muito, muito bom tê-los aqui, especificamente a nossa educadora Luciane Cavalcante, que tem um conhecimento muito grande a respeito dos protocolos, tanto do governo do estado, como aqui da Prefeitura de São Paulo. Tem um acúmulo de conhecimento muito grande das 2 redes, a rede estadual, a rede municipal. Então, é muito importante o seu ponto de vista aqui, a sua visão desse conhecimento sobre tudo que está acontecendo nas 2 redes. E também gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Muita gente mandando mensagem aqui, relatando os casos das suas escolas. É grave. O momento que nós estamos vivendo hoje é muito grave, né? Nós, como o Carlos acabou de falar, são 1.726 mortes por Covid, o recorde absoluto de casos, né, de óbitos no país, né? E é o pior momento no estado de São Paulo também. Na cidade de São Paulo, a gente está chegando para 30 mil óbitos, 30 mil, metade dos óbitos de todo o estado está aqui na capital. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do estado está quase em 80%, aqui na capital também. Os números são assustadores. A todo momento nós estamos recebendo relatos, né, de várias escolas, de números de casos de contaminação, números casos positivados, casos suspeitos, casos positivados, e infelizmente muitos casos de perda de vidas, né, dos nossos colegas profissionais da educação aqui da cidade de São Paulo e de toda a população paulistana. Então,
em todo esse cenário, a gente ouve, no dia de hoje, ouvindo a notícia de que pode ser que amanhã o governador decrete estado, coloca a cidade, o estado no estado vermelho, e mesmo assim anuncia que as escolas ficarão abertas, né? Assim, é lamentável. No dia de hoje, foi decidido lá na Câmara Municipal, o caso é tão grave que a Câmara Municipal vai fechar no dia de amanhã. As votações serão apenas online. Então, preservarão a vida dos vereadores, dos parlamentares, dos assessores, mas não olham para as escolas. Professores, quadro de apoio, a gestão escolar, toda a comunidade escolar, a Prefeitura de São Paulo não está nem aí com isso, não está nem aí com eles, da mínima, mantém as escolas abertas. Então, a Câmara Municipal fecha, né? Como deve fechar mesmo, porque os casos estão explodindo, tem que fechar tudo. A gente defende o fechamento geral, né? Geral, do comércio, com auxílio emergencial para que as pessoas possam fazer esse isolamento. Então, é incongruente, a medida da Prefeitura de São Paulo, aliada com o governo Dória, né? Tem o secretário aqui municipal de Educação, com o secretário também do Estado, o Rossielli, estão caminhando, mantendo as escolas abertas, estão caminhando por uma política genocida, né? O governador Dória, o prefeito Bruno Covas também. E uma decisão que é importante também dizer, que os secretários de saúde, olha só, os secretários de saúde, vai na linha do que o deputado Carlos Janazzi disse, os secretários de saúde sugerindo, determinando que as escolas fechem, e os secretários de educação, que nada entende de saúde, né, da crise sanitária propriamente dita, a autoridade nesse caso é a saúde, né, quem determina se é o fechamento ou não é a saúde, a vigilância sanitária não é a Secretaria de Educação. Então, você vê que mostra inconsistência do discurso total. E, para dar até um exemplo muito... No dia de hoje, eu estive lá na Zona Leste, visitando várias escolas com vários casos de contaminação, e uma que me chamou muita atenção, um caso gravíssimo, gravíssimo, ilustra bem o descaso da prefeitura, o descaso do prefeito Bruno Covas com a educação pública. Eu fui, comunidade escolar, as mães, os pais me acionaram lá, Carlos, MF Milton Pereira Campos, lá de São Miguel Paulista. Você até entrou na live comigo, né, para fazer essa denúncia. Foram 4 casos de profissionais da educação confirmados positivamente, a diretora e mais 3 professores, e também mais 10 outras pessoas, alunos e os trabalhadores da escola, de limpeza. Então, nós temos 4 casos confirmados e 10 suspeitos. A UBS foi até a escola, declarou lá um surto geral na escola, mas mesmo assim o prefeito mandou a escola permanecer aberta. Olha que absurdo. Então, o pânico é geral lá na comunidade escolar, porque muitas crianças estão na escola, a escola está aberta, os profissionais sujeitos a essa contaminação, vários casos confirmados, vários casos suspeitos, e não há o fechamento. Então, a vigilância sanitária, sonei a vigilância sanitária, porque uma atrocidade o que está sendo cometido ali. Acionei o secretário municipal de saúde, né, por esse caso bárbaro que está acontecendo, porque se amanhã essa escola não fechar e acontecer alguma coisa, o prefeito vai ser responsabilidade. Isso mostra, Luciene, que o descaso, né, com a educação pública, né, na cidade de São Paulo. Esse é só um dos casos, mas em várias DREs na cidade de São Paulo, a gente está vendo as denúncias e relatos de vários casos de contaminação, casos de suspeitos, né, de casos positivos, e infelizmente muitos colegas morrendo. Isso é uma grande verdade. E aliado a tudo isso, eu gostaria de deixar também registrado aqui nessa live um repúdio, né, que a gente tem que fazer e mostrar para as pessoas que a gente está os números são esses, né, pior momento da pandemia, mas mesmo assim, apesar desse momento trágico, parlamentares, no caso específico, uma vereadora aqui da cidade de São Paulo, promoveu um cortejo da morte. O que é isso, um cortejo da morte? Invadiu, a vereadora na última sexta-feira, invadiu uma escola pública, né, a MF Gabriel Silvestre, invadiu com 11 pessoas que a gente nem sabe quem são, pessoas que não foram testadas, pessoas que não cumpriram o protocolo sanitário, e ela forçou a entrada na escola, utilizando de
abuso de autoridade, constrangimento dos profissionais da educação, e entrou na escola junto com esse grupo de escolas abertas para mostrar que naquela escola pública, e a escola pública tinha condições de receber as aulas presenciais já, porque tinha todas as condições preparadas. Então, vejam bem o nível de irresponsabilidade das pessoas, o nível de negacionismo, de obscurantismo. A pessoa entra com 11 pessoas, as crianças estavam no horário da refeição, obviamente sem a máscara, então promoveu um assédio, um constrangimento a todos os profissionais da educação que estavam ali no seu ofício, né? E aconteceu o seguinte, Luciene, depois dessa visita, no dia de hoje, a escola foi fechada porque apareceram vários casos de contaminação. Então, olha que ação irresponsável da vereadora com esse grupo de 11 pessoas, com imprensa, com esse movimento de escolas abertas, né, um movimento de escolas particulares. Então, mostra bem a responsabilidade. E hoje, no dia de hoje, tive uma reunião com o Simpro, o presidente do Simpro, e ele me relatando os casos, né, os casos absurdos, número muito alto de contaminação, de mortes nas escolas particulares, e lá as subnotificações são muito altas, porque os donos das escolas, os mercadores da educação, eles não deixam as escolas notificarem os órgãos sanitários para que não haja o fechamento. Eles querem a escola aberta a todo custo, né? A todo custo, inclusive, da vida das pessoas, dos professores, também da escola particular. Então, é esse o cenário que nós estamos vivendo, um momento muito... vivemos uma tragédia aqui na nossa cidade, no nosso estado, e a gente não pode permitir que isso vá adiante. Então, está exigindo, fez o pronunciamento na Câmara Municipal, o fechamento de todas as escolas, Luciene, a volta às aulas presenciais nesse momento, assim, é um crime. A manutenção da escola aberta é um crime. Então, por isso, nós também apoiamos a greve sanitária, né, dos profissionais, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, porque não há a mínima condição, né, de volta, da manutenção das aulas, das escolas abertas nesse cenário. É o momento de lockdown, é o momento de enfrentamento de quem tenha coragem, tanto o prefeito Bruno Covas como o governador Dória. Não adianta fazer um lockdown das 11 da noite até 5 da manhã. Não, isso não adianta. O vírus, ele permanece, gente. E se a gente não fizer o isolamento, a gente vai chegar ao nível absurdo, ao nível que estava Manaus, Araraquara, e aí vai ser uma tragédia na cidade de São Paulo. Só antes de passar, Celso, para a Luciene, eu queria só dar um dado aqui, Luciene, rapidamente. Olha, nós estamos com os números atualizados das pessoas, dos profissionais da educação que estão contaminados na rede estadual. Já são 1.730 servidores da educação contaminados em menos de 3 semanas, pessoal. Isso que é grave. Em mais de 800, praticamente 803 escolas. São os dados aqui da POSP. Nós temos dados paralelos também, tem muita gente fazendo esse levantamento. E só para terminar, uma coisa que nos preocupou muito, está preocupando a rede estadual, os servidores estaduais, é que a comissão mista consultiva do IANSP, através do seu presidente, o Guilherme Nascimento, professor, que já participou das nossas lives aqui, soltou uma nota hoje dizendo o seguinte, que 95% dos leitos do IANSP, do Hospital Servidor Público, já estão todos ocupados, esses leitos, né? E que não, se os professores adoecerem mais, não vai ter mais lugar. O IANSP não vai conseguir atender mais, nem na capital e nem no interior. Então, ele está fazendo um apelo para o fechamento das escolas, porque olha, já tem 1.730 servidores públicos do Estado. Imagina, esses professores só tem o IANSP, é o único hospital, o professor não tem plano particular, principalmente no Estado, que o salário é muito baixo, com a gente de organização escolar, né, R$1.000 por mês. Só que o IANSP já está com 95% dos leitos ocupados. Acabou praticamente, não vai ter mais vaga para ninguém. As pessoas vão morrer na fila, lá fora, não sei. Então ele faz um apelo para que as escolas sejam fechadas. Isso está preocupando muito a rede, as pessoas estão em pânico, me ligando. Falei, olha, vamos pressionar, tem que fechar a escola. Luciene Cavalcante. Oi,
Boa noite, deputado Carlos Gianazzi, boa noite, vereador Gianazzi. Quero dizer do prazer de estar hoje aqui fazendo essa roda de conversa com vocês, porque a voz que é ouvida e que está sendo repercutida pela grande mídia, e, enfim, é a voz daqueles que sempre estiveram no poder e que sempre nos oprimiram. Então, através do mandato de vocês dois, a educação consegue ter voz, consegue ser ouvida e consegue fazer o contraponto e falar a verdade para a população. Então, primeiro queria agradecer por vocês terem esses mandatos de vocês tão contundentes e tão aguerridos e que não vacilam nem um minuto na defesa intransigente da escola pública. E depois dizer aos meus colegas profissionais da educação, né, de todo o estado, da cidade de São Paulo, que estamos acompanhando, né, a minha solidariedade, dizer que a gente está junto e que a palavra que a gente ouve muito hoje de quem está passando por esse processo, quem tá no chão da escola, é medo e uma angústia muito grande. Né? Mais uma vez, os profissionais da educação, eles estão sendo assediados moralmente, né? Os professores, os profissionais todos estão em greve, há uma greve pela vida, né, no estado de São Paulo, uma greve que com certeza já salvou inúmeras vidas, mas nunca foi tão difícil fazer um movimento como a gente está vivendo agora. Vocês percebam que semana passada, que foi, assim, um dos dias mais difíceis também, que teve muitas mortes, o Fernando Padula, que é o secretário municipal aqui da cidade de São Paulo, ele anunciou, né, o corte de ponto dos profissionais da educação que estão em greves. Em 2 semanas que nós estamos em greve, ele nem recebeu os sindicatos para nenhum diálogo e de uma forma autoritária, que tem sido o tom, né, de todo o processo, né, desde que começou a pandemia, que já vai fazer 1 ano, né, esse estado de pandemia que a gente vive, as decisões são tomadas de forma unilateral, autoritária, de cima para baixo. E na escola, né, a gente que trabalha, que está na escola, né, que lida com escola, eu tenho 20 anos de escola pública, mais de 20 anos, 21 anos esse ano, a desinformação é o método de trabalho. Então, a gente fica sabendo das coisas sempre na última hora, do dia para a noite, a desinformação e a mentira, e também sabendo tudo pela imprensa. Então, assim, está muito difícil. A educação pública atravessa uma fase, assim, muito, muito grave mesmo. Então, e o que eu queria fazer esse chamado, a atenção, assim, dos meus colegas que estão assistindo, da necessidade da gente entender que a saída para toda essa crise é uma saída coletiva. Eu converso muito com os meus colegas que estão ainda hesitando se entram ou não na greve, muitos porque acreditam que eles precisam de alguma forma também ajudar os alunos, eles também se sentem muito cobrados, muito assediados. Só que não tem como a gente, individualmente, dentro da nossa sala de aula ou dentro da nossa escola, formar um feudo, uma bolha e achar que a gente vai conseguir enfrentar esse tsunami, essa pandemia que a gente está atravessando. Não vai ser assim. A gente só vai sair dessa crise com ações organizadas de base e coletivas de todos nós. A gente precisa muito fortalecer a nossa união. Então, hoje, na cidade de São Paulo e no estado todo, a gente vem fazendo um movimento de greve, o movimento de greve vai crescendo, apesar do assédio dos governos, do prefeito. Tem comandos semanais, virtuais, ações, carreatas,
intervenções artísticas. Hoje mesmo teve algumas DREs, também atos, com poucas pessoas, mas para mobilizar e sensibilizar as pessoas da necessidade da gente dar esse grito em defesa da vida e também contra essa barbárie da naturalização das mortes que a gente está vivendo hoje aqui. E a gente precisa sair com uma proposta coletiva para a gente enfrentar essa crise. E é muito curioso e é muito da nossa história de dominação e de opressão econômica, de exclusão social, de descaso e desprezo com a escola pública, com os professores e, sobretudo, com os filhos da classe trabalhadora, das periferias, sobretudo das pessoas negras. Esse discurso que hoje ganha uma força enorme, patrocinado pelos grandes empresários, que as escolas precisam abrir. Como se fosse simplesmente um passe de mágica. Veja bem, ninguém está aqui, nós somos todos trabalhadores da educação e a gente sempre lutou e sempre vai lutar. Inclusive, a gente quer mais escolas, a gente quer um planejamento de construção de novas escolas, de reformas das escolas. Agora, não dá para a gente fazer uma retomada sem nenhum planejamento. E não há planejamento. E vejam que essas pessoas, elas acham que basta, né, abrir a escola, colocar 30%, 35%, 70% das crianças lá dentro e que está tudo resolvido. E não está resolvido os problemas da educação. A gente precisa de união coletiva e de planejamento para a gente poder reparar todos os danos causados, que foram aprofundados durante a pandemia, para nossos estudantes, sobretudo da escola pública. A gente precisa de um planejamento. E esse planejamento passa pela priorização da vacinação dos profissionais da educação. Isso, você não vê essas pessoas defendendo. Passa por um planejamento de construção de novas escolas e de reformas das escolas que aí estão. Passa por diminuição do número de alunos por sala. Passa por um planejamento intersetorial para atender as crianças com deficiência. Durante a pandemia e no pós-pandemia. Todas essas discussões, esse planejamento para quando for possível voltar às aulas presenciais, isso deveria estar acontecendo e não está. E o que é pior, né? O maior, assim, o que é revoltante, né? Porque veja na educação infantil da cidade de São Paulo, eles reabriram as escolas, né? Um decreto, 35% não tem rodízio das crianças. Aí 35% dessas crianças vão ser atendidas e as demais crianças, ninguém se preocupa. Elas continuam sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de atendimento e ninguém fala nada. Ninguém fala sobre esse absurdo. Nós vamos voltar, porque é inevitável o fechamento das escolas. O governo não vai fechar agora, vai fechar semana que vem, mas vai ter que fechar, porque está colapsando o sistema, né? Mas ninguém fala que até hoje a gente não tem. Os alunos e os professores também não têm os equipamentos, não têm acesso à internet e ninguém fala nada. Nós vamos voltar para um isolamento maior sem resolver esses problemas. Então, a gente precisa, com essa greve, garantir que tenha mais investimentos na educação, não apenas, principalmente salvando as nossas vidas, porque só ensina e só aprende quem está vivo, quem não está vivo não participa do processo, certo? Mas também discutindo como que a gente vai continuar nessa pandemia, garantindo acesso aos equipamentos eletrônicos, à internet, à renda básica emergencial, a vacinação, o plano de priorização de vacinação dos profissionais da educação e, sobretudo, discutindo um projeto e um plano de acolhimento para esse retorno.
o acolhimento da saúde mental dos profissionais da educação e dos estudantes. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Então, é muito importante que a gente siga em luta, siga lutando, faz parte do jogo dos opressores, dos donos, né, do poder de plantão, ameaçarem, falarem que vão cortar o ponto, que vão fazer isso. O importante é a gente não se intimidar, porque o medo paralisa, né? Essa angústia, esse medo, ele paralisa. É importante a gente ir para a luta, né? Educação é luta e resistência. E os sindicatos, e é bom que se diga isso, fruto de toda a nossa mobilização e poder de organização, os sindicatos da educação são sindicatos um dos sindicatos mais bem organizados e com fundos muito grandes de dinheiro. Então, sim, possível e necessário fundo de greve. A gente também precisa lutar para que o fundo de greve esteja disponível para todos os trabalhadores, porque dinheiro tem, né? A POSP, o CPEI são sindicatos enormes e que estão aí em luta e certamente vão lançar a mão do mecanismo do fundo de greve numa situação como essa. E para eu terminar minha intervenção, eu queria falar que tem muita dúvida com relação ao que fazer quando tem um caso de suspeita ou confirmação de Covid nas escolas. Então eu sou supervisora da rede municipal aqui da cidade de São Paulo, estou há 21 anos na rede, fui 10 anos diretora de escola, antes disso eu fui professora de educação infantil e também professora de ensino fundamental 1, na rede estadual, que era PEB 1. Então, conheço bastante o funcionamento das escolas, então eu queria reforçar isso e dizer que se uma escola, né, tem um caso suspeito ou confirmado, um caso, por exemplo, teve um caso, uma criança ou adulto passando mal. Então, imediatamente se isola aquela pessoa, isso é o que eles dizem, né, que tem que fazer, né? Isola a pessoa e comunica-se à sua diretoria regional de educação ou à sua delegacia de ensino, à unidade básica de saúde do bairro, né, a referência dessa escola, e se tiver mais de um caso, a vigilância sanitária. É muito importante que os 3 órgãos sejam notificados. É muito importante. Se vocês tiverem dificuldades de fechar as escolas, acionem os mandatos do deputado Carlos Gianazzi, do vereador Celso Gianazzi, porque o protocolo que esse mesmo governo genocida, que eles fizeram, o protocolo da saúde é muito claro em dizer que a escola precisa sim ser fechada se tem os casos de contaminação. Então, a gente tem que mostrar que esses casos existem, notificar por escrito. E também aconselho, muito importante, que todo mundo que está aqui acompanhando essa live fortaleçam e participem dos conselhos de escola, das escolas de vocês. Os conselhos têm também condição de acompanhar os casos que estão ocorrendo de adoecimento, de contaminação na escola, podem fazer atas, podem notificar também a diretoria, pode notificar o BS, o CRECE, né, o CRECE Central. Então, muito importante que numa época onde eles querem nos invisibilizar, né, nos matar, que a gente se una em coletivos, reuniões virtuais, para que a gente possa se manifestar e brigar por nossos direitos. Não tenho nenhuma dúvida da importância dessa greve, sei muito da dificuldade de fazer greve no momento onde a economia está muito destruída, mas não dá para a gente servir reproduzindo essa história. A gente precisa ser a voz que vai dizer que está errado. A criança tem que ser, sim, prioridade, né? Nós defendemos isso, mas nesse momento a prioridade
ela está em garantir renda para as famílias, para que as famílias fiquem em casa e possam cuidar dos seus filhos. Né? Infelizmente, por conta de uma falta de planejamento, de vacinação, e que a gente precisa lembrar disso nas próximas eleições e tirar esse Bolsonaro do governo federal e colocar na cadeia, porque ele é um criminoso, na minha opinião, ele é um criminoso. Agora, eu fui falar do Bolsonaro com tanta raiva que eu cortou meu raciocínio. Mas, enfim, que a gente precisa se manifestar e fazer essa greve, fortalecer a greve. A greve é muito importante. Né? A gente está vendo aí o nível de ocupação dos hospitais. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para poder colaborar e tirar dúvidas também. E eu queria pedir para o Márcio colocar um resumo de várias ações que os mandatos têm realizado. Luciane, antes só de você continuar, deixa eu falar aqui que é muito importante, que eu estou recebendo muitas mensagens aqui, dizer que você tratou temas, assim, pontos fundamentais, mas um especificamente que você colocou, essa sua instrução para os gestores da escola, diretores, coordenador pedagógico, os ADs das escolas, é da notificação, pegar o protocolo existente do Estado e notificar a DRE ou a Delegacia de Ensino e também a Vigilância Sanitária. Isso é muito importante, porque eu tenho ido nas escolas e muitas unidades escolares não fazem essa notificação à Vigilância Sanitária, que é fundamental para o fechamento da escola. Então, parabéns aí pela você tem muita experiência na educação, na rede municipal e estadual. Isso ajuda muito a todos e todos para que façam o fechamento das escolas onde nós temos esses diversos casos. Isso, Celso, bem lembrado. Tem que notificar a DRE, a delegacia, né, a UBS e a vigilância sanitária. Que a gente precisa ter um controle da movimentação epidemiológica desse vírus. E o Brasil, diferentemente de que as pessoas que defendem as escolas abertas na pandemia, eles falam assim: porque lá na Europa é só o Brasil que está com as escolas fechadas. Lá na Europa só ficou um pouquinho de tempo, o Brasil é o país do mundo que mais tempo fica com as escolas fechadas e fica com essas conversas. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que não fez testagem em massa. Todos os países fizeram e fazem até hoje. Então, você consegue fazer o controle da contaminação. Se você hoje ficar doente, você vai fazer um teste, ou eles fazem, tem que estar muito doente já, ou demora 3, 4 dias para fazer o teste, depois mais 3, 4 dias para sair o resultado. Aí já contaminou outras pessoas nesse processo. Então eu faço parte do coletivo, né, de alguns coletivos do mandato do vereador Celso Gianazzi. Eu faço parte do Conselho de Inclusão, né, que é muito importante, e faço parte também agora do Conselho Emergencial em defesa da vida e da escola, que o Celso está organizando nesse novo período da pandemia. Então, aqui a gente reunia algumas ações que os mandatos vêm realizando. É importante que todo mundo saiba, né, as ações para poder também ajudar a cobrar que as ações, de fato, prossigam, né? Então, aqui, ações contra a volta às aulas presenciais. O mandato do Celso e do Carlos, logo em janeiro, na primeira semana de janeiro, percebendo a movimentação dos governos pela reabertura das escolas, foi os primeiros mandatos a acionar o Ministério Público, e dessa representação foi instaurado um inquérito administrativo, 2 inquéritos, na verdade, que estão ocorrendo dentro do Ministério Público, que ele está acompanhando e investigando. Aí, dentro dessas representações que foram colocadas, tem a questão absurda dos cortes, né, de
pessoal de limpeza, né, que é um assunto também que o governo continua sem resolver, né, incrivelmente, não resolveu ainda. O mandato também acionou o Tribunal de Justiça como ação popular, pedindo a suspensão como uma medida cautelar que ainda não foi julgada. Inclusive, hoje eu conversei com a Beatriz, que é advogada do seu mandato, Celso, e ela me colocou que ela entrou hoje com um agravo de instrumento para que o tribunal pronuncie, porque já tem quase um mês que os mandatos acionaram o Tribunal de Justiça e eles não julgam nem a liminar. Então, hoje, a Bia já entrou com um agravo de instrumento também. Também foram oficiadas todas as diretorias de ensino, falando dessa questão das condições sanitárias das escolas. E também foi feita uma representação no Ministério Público específica sobre a questão do nível de contágio. Porque, veja, o nível de contágio, de contaminação e mortes nas escolas, que as escolas estão abertas desde o ano passado, é muito importante que se diga que as escolas nunca fecharam, quadro de apoio e gestão, de forma desnecessária, permaneceram trabalhando de forma presencial durante toda a pandemia. E não tem os dados, e muitas pessoas, né, se contaminaram e morreram, e esses dados não são divulgados. Nem do ano passado e nem de agora com a abertura das escolas. Os dados não são públicos e você não tem uma atualização desses dados. Então, é um governo que não age com transparência e que mente, né, de forma sistemática para a população, dizendo que está tudo bem. Pode passar, Márcio. Aí o mandato também fez uma reunião com o secretário municipal de Educação, que foi entregue um abaixo-assinado que agora já está com mais de 40 mil assinaturas, né? Continuamos, né, colhendo assinaturas. E aí é muito absurdo, porque o absurdo não tem fim para essa administração, né? Esse governo, eles não têm fim, não tem limite. Eles reabriram as escolas e as escolas de Pirituba e Santo Amaro foram reabertas e não foi mandado nem óleo e também nem feijão para a merenda dessas crianças. Então, o governo é um governo que mente sistematicamente. Só quem está na escola mesmo, todo dia, sabe o descaso e o desprezo como que eles tratam nós que estamos no dia a dia da escola, né? E também o governo, de uma forma, assim, me falta até palavras, porque ele inventou esse trabalho temporário para as mães, falando, ao invés deles contratarem, licitarem, contratarem, né, ou abrir concurso, que é o que a gente defende, de pessoas de limpeza e de merenda, o que ele faz? Ele contrata as mães num ato, uma política rasteira, né? Por 6 meses, contrata as mães, estão desempregadas há mais de 4 meses, para ganhar R$1.000 por mês, e que vão trabalhar sem nenhum direito trabalhista, nenhum. Para elas poderem ter esse direito a esse trabalho, elas têm que abrir mão de todos os direitos trabalhistas dela. Então, a gente percebe aí a reforma trabalhista entrando cada vez mais e o processo de uberização, né, de precarização total das profissões. Então, acionamos também o Ministério Público, os mandatos do Celso e do Carlos acionaram para poder ver essa questão dos direitos trabalhistas. Também, semana passada, os mandatos entraram com mais uma representação no MP, agora já dentro do inquérito que está aberto, mas aí a gente apontou a necessidade de fazer uma nova representação, porque tem novas cepas, e com essas novas cepas tem que ter novos protocolos, novas formas, né, de organização, e
e pedimos novamente o fechamento das escolas. E agora, a gente também, os mandatos do Celso e do Carlos acionaram a justiça com uma ação de nulidade para revogar de vez toda a IN, a Instrução Normativa 01. Por quê? Essa Instrução Normativa 01, o que ela fez? Ela tem vários absurdos, mas aí nessa ação a gente apontou alguns específicos. Ele é a instrução normativa que autoriza a volta às aulas na cidade de São Paulo, IN 01, e ela autoriza só deixando os servidores da rede direta com comorbidades e mais de 60 anos afastados em teletrabalho. Toda a rede conveniada, que são mais de 1.900 escolas, de mulheres, mães, também muito precarizadas, elas foram obrigadas a voltar a trabalhar, mesmo com comorbidades e mesmo com mais de 60 anos. O mesmo acontece com as trabalhadoras da rede direta da limpeza e da merenda. Então, os mandatos entraram com uma ação de nulidade para que essas mulheres, sobretudo a maioria mulheres, né, não tenham seus direitos preservados. E o Covas ataca novamente as mulheres, por isso que é um governo machista. Quando a gente fala que nós estamos lidando com governos machistas, é porque as políticas públicas que eles implementam sacrificam as mulheres, né? Impedem a igualdade de direitos, impedem que elas acessem direitos. E aí, nessa IN, e o mandato do Celso e do Carlos também acionaram a justiça contra isso, eles atacam as mulheres lactantes, todas as mulheres lactantes, rede direta, conveniada, limpeza, merenda. E as mulheres lactantes, que são grupo de risco, elas são obrigadas a voltar também a presencial, em qualquer cenário. Então, os mandatos acionaram a justiça, a gente acredita que isso é um grave ataque, né, a nós, mulheres. Os mandatos também acionaram o Ministério Público, porque pedindo a responsabilização do Dória e do Covas por obrigar o quadro de apoio e os gestores a trabalharem, não terem direito ao isolamento. Também, quando teve aquela questão da entrega de materiais, de cartão, que não teve nenhum EPI, também foi levado, os mandatos também levaram essa denúncia para o Ministério Público, e também agora acionaram pedindo que o Rocieli, o secretário da Educação, ele está indo contra o secretário da Saúde, que ele seja responsabilizado criminalmente por ter reaberto as escolas sem nenhuma estrutura e sem os profissionais de educação estarem vacinados. E também toda essa situação foi levada ao Tribunal Penal Internacional. Então, vocês vejam que, como é importante, nós temos 2 instrumentos de luta, 2 mandatos, que durante todo o tempo fizeram várias e várias ações no Ministério Público, no Tribunal de Contas e também na Justiça, para que a gente possa lutar, né, e fazer com que as pessoas percebam e escutam as nossas vozes. Pode passar, Márcio. Então, o deputado Carlos Gianazzi, ele também fez uma indicação, né, que é a indicação 461, pela imediata suspensão das aulas, e fez a indicação 415 para incluir no plano de imunização os profissionais de educação das redes estadual e municipal, todas as redes aqui do estado de São Paulo. Pode passar, Márcio.
Aí o abaixo-assinado, né, que agora já está com mais de 41 mil assinaturas, e a gente vem levando esse abaixo-assinado toda vez que a gente entra com uma representação nova, entra com uma ação na justiça nova, a gente anexa o abaixo-assinado, mostrando o quanto de pessoas concordam com aquelas ações que a gente está realizando. Então, é muito importante as pessoas assinarem esse abaixo-assinado. Também tem esse canal de denúncia, também está muito importante, por quê? Porque o raio-x da educação, ele tem ali várias questões, desde as condições físicas das escolas, o número de alunos em vulnerabilidade, nível de contágio, tem uma série de questões, é um relatório bem amplo, e que os mandatos, quando as pessoas acessam esse raio-x e preenchem, os mandatos conseguem pressionar os secretários, conseguem pressionar a justiça, pensar em novas, elaborar outros projetos de lei. Por isso que é muito importante que as pessoas preencham esse raio-x da educação. Quem ainda não conhece, procura na rede do deputado e do vereador, que tem. E ele também foi criado por nós, que somos da base, que somos da rede, e que estamos dentro desses coletivos que compõem os mandatos. Também foi criado um levantamento, um canal de denúncias, que tem mais de 1.000 denúncias já de casos de contaminação nas escolas. Foi criado também um guia de direito à greve e campanhas nas redes. O vereador, tanto o vereador Celso Gianazzi quanto o vereador deputado Carlos Gianazzi, eles vêm fazendo vários denúncias, pronunciamentos nas tribunas, da tribuna, tanto da leste quanto da Câmara. E é muito importante, porque, mais uma vez, é a voz da educação sendo ouvida. Pode passar, Márcio. Aí esse é o conselho. A gente vai fazer uma reunião do conselho semana que vem. Então, quem quiser participar desse conselho, é onde a gente vai discutindo. A gente pega o panorama de como está a situação e a gente vai pensando em iniciativas e como que a gente pode fazer enfrentamentos. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato também pelas redes sociais dos mandatos, e a gente faz parte desse Conselho Emergencial em Defesa da Vida e da Educação. Tem pais, tem mães, tem profissionais da educação e pessoas que entendem que agora a gente precisa priorizar a vida nesse momento da pandemia. Aí tem a promoção de lives que os mandatos vêm fazendo, e também participação das carreatas em defesa da vida que os comandos de base dos sindicatos da greve vêm fazendo. Pode passar. Aí são as iniciativas de leis que o vereador Celso Gianazzi já apresentou só esse ano, né? Então, 2 de março tem um mês, né, que fevereiro, e todas apresentou, logo no comecinho do ano, apresentou o PL 03, que adia as voltas às aulas presenciais, para só depois que todo mundo for vacinado. Então, joga o calendário escolar lá para frente, está tramitando esse projeto. Também apresentou o PL 13, que inclui os profissionais da educação e outros grupos de risco, né, como prioritários na vacinação. Apresentou também o PDL 03, que anula aquela normativa 01, que é uma normativa terrível, que estabelece as normas de volta às aulas na cidade de São Paulo presenciais. Ela restringe o número de doenças que são entendidas como comorbidades. Ela impede a designação de pessoas que da gestão, por exemplo. Se tem uma escola que está todo mundo doente, não pode repor aquele funcionário. Quem está lá vai ter que acumular mais serviço, então você não pode ter mais casos de substituições em casos de doença. Então, é uma IN muito ruim mesmo. Ela precisa ser anulada, ela tem que ser revogada inteirinha. E também
como eu já falei, não coloca as trabalhadoras do SEIS com comorbidade em teletrabalho, nem as trabalhadoras da limpeza, da merenda, e ataca o direito das mulheres, né? Aí, esse PL 30 é um PL bem interessante, por quê? Porque ele vai fazer todo um planejamento de como que tem que ser essa volta às aulas. Então, a primeira coisa é que os profissionais de educação têm que ser vacinados. Esse é o primeiro passo, quando você vai pensar em reabrir as escolas. Aí, um segundo passo, a testagem em massa, é muito importante, porque as crianças não podem ser vacinadas ainda. Então, você tem que ter o controle da pandemia. E tem outras questões, como chamada de todos os aprovados em concursos, planejamento de construção de escolas, reformas das escolas. Então, tem uma série de medidas que o governo deveria estar discutindo com a comunidade escolar e fazendo esse planejamento, né? Coisa que ele não fez durante o ano todo passado. Aí tem o calma aí, volta só um pouquinho, Márcio. Aí tem mais PLs, né? O PL que fala da questão do teletrabalho, a questão da validade dos concursos. Pode passar, Márcio. Aí o deputado Carlos Janazzi, ele fala da questão do plano de imunização e priorização, né? Da questão dos profissionais da educação, esse PL 24, e também fala desse outro dos concursos durante a pandemia, que é muito importante, suspender os prazos. Pode ir, Márcio. Aqui que inclui o quadro de apoio escolar, o CAE, né, e os empresas terceirizados também na vacinação do magistério estadual. E depois esse PL 260, que impede a presença de servidores da educação nos prédios e assegura condições de acessibilidade de dados, também garantindo o teletrabalho. E, por fim, uma das ações que os mandatos também têm feito muito são visitas nas escolas que estão com graves problemas. Então, a comunidade escolar aciona os mandatos e o deputado e o vereador, eles vão até a escola para ver como pode ajudar. Então, aí tem uma série de escolas que foram todas feitas diligências. Olha quantas escolas. Na verdade, até aqui colocou 42 escolas, mas tem muito mais escolas, né? Que depois eu fiquei sabendo, e também essas ações que eu falei, tem muito mais ações. Então, vocês vejam que os mandatos, eles vêm lutando, né? Fazendo uma luta dura para a gente poder evitar essa tragédia. Né? Aí o resultado das visitas que estão mostrando, aí vocês veem, né, as condições das escolas, questão de falta de poda de mato, de reformas, de limpeza, muitas escolas abandonadas, escolas com partes do prédio, com alas abandonadas, falta reforma elétrica, escolas. E outra coisa, né? Durante a pandemia, muitas escolas tiveram serviço de segurança cortados. E aí, muitas escolas foram assaltadas e têm sido assaltadas também, né? Muita invasão. Aqui o Celso também mostrando que os prédios não têm ventilação cruzada, não tem como fazer a ventilação, não tem nem janela direito. Pode passar. Então, foi mais a gente fez aí um apanhado, Celso e Carlos, né, das ações que vocês vêm realizando, que os mandatos vêm realizando, em parceria também com os trabalhadores organizados, com os comandos de greve, com os conselhos do mandato. Então, eu acho que esse é o caminho, né, uma saída coletiva. A gente precisa estar junto para sair dessa crise.
Olha, muito obrigado, professora Luciane, pela sua explanação, a sua intervenção e, sobretudo, por ter resumido as ações dos nossos dois mandatos, do Celso e o meu aqui na Assembleia Legislativa, durante praticamente esse mês de janeiro e início de fevereiro. E nós vamos continuar lutando, usando todos os instrumentos que nós temos, apresentando projetos de lei, acionando o Ministério Público Estadual, os tribunais de conta, o Tribunal de Justiça, ajudando na mobilização, os profissionais da educação, levando as denúncias, inclusive, para os organismos internacionais, como a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, o Tribunal Internacional de Haia, que julga os crimes contra a humanidade, como nós já fizemos, enfim, sempre articulados com os trabalhadores e as trabalhadoras e com as entidades representativas dos mais amplos setores da sociedade, logicamente, setores ligados ao trabalho, aos trabalhadores e trabalhadoras. E antes de encerrar, gente, eu estava vendo agora que uma entrevista do Roscielli, eu chamo ele de Roscielli Ventral, porque ele está destruindo a educação do Estado de São Paulo. Ele no Estadão disse agora, Celso e Luciane, que vai fazer de tudo para manter as escolas abertas, que amanhã vai ter uma reunião do grupo do Dória, né, dos secretários, e ele vai defender ardorosamente a permanência das escolas fechadas, se contrapondo à fala e à orientação do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, que é o especialista na área da saúde. Olha só como ele tem uma perversidade, um sadismo em prejudicar a educação do Estado de São Paulo. Parece que ele tem prazer, né? Ele tem orgasmo de manter as escolas abertas, custe o que custar. Mas, na verdade, é para atender os interesses econômicos das grandes escolas particulares, que estão também em crise econômica, mas também estão fechando, viu? Muitas delas, com casos de contaminação, estão suspendendo as aulas presenciais. O fato é que a gente vai continuar intensificando todas essas lutas, o vereador Celso Gianazzi e eu aqui na Assembleia Legislativa. E foi só uma parte do que a gente fez até agora, que a professora Luciane apresentou. E só para terminar, Celso, passar a palavra para você, fazer as considerações finais, e a Luciane, porque já é tarde já, prestar minha solidariedade, a nossa solidariedade dos nossos dois mandatos, ao professor Brito, professor coordenador da subsede de Itapecerica da Serra, que está sendo perseguido pela diretoria de ensino, pelo dirigente de ensino, o Reinaldo, que inclusive que eu estou convocando para prestar depoimento aqui na Assembleia Legislativa, porque o professor está lutando, né, na greve sanitária, está fazendo um trabalho para que as escolas onde tem gente contaminada fechem, suspendam as aulas. Ele está sendo perseguido, respondendo processo administrativo por isso. Então, professor Brito, que está nos acompanhando ou não importa, toda a nossa solidariedade e apoio, né? Celso, também, ainda para concluir, muita gente perguntando do PDL 22. Gente, nós estamos lutando para aprovar o fim do confisco das aposentadorias e pensões do Estado de São Paulo. Os aposentados pensionistas foram roubados, assaltados pelo Dória, estão tendo descontos astronômicos nos seus olerites por conta do decreto 65021. Eu apresentei o PDL 21 para revogar, para anular esse decreto. Nós estamos numa luta. Ontem teve um grande tuitaço desses servidores em todo o Estado de São Paulo, um tuitaço vitorioso. Amanhã haverá um novo tuitaço para fazer pressão na Assembleia Legislativa. E, por fim, Celso, prestar solidariedade, né, à Escola Gabriel Silvestre. Eu sei que você participou de uma reunião, você já está agindo sobre o que aconteceu. Essa vereadora do Partido Novo, Janaína Lima, foi lá, invadiu, aglomerou, levou 11 pessoas para dentro da escola, imprensa, seus assessores, inclusive membros do Partido Novo com a camiseta, aquela camiseta, acho que a cor de abóbora do Partido Novo, levou GCM, tentou intimidar o assistente de direção
da diretora da escola, querendo dar voz de prisão, porque ele não queria, ele colocou algumas restrições para a entrada de 11 pessoas, ele levou a imprensa, ele armou ali um teatro, na verdade, uma encenação para alimentar as suas redes sociais, para agradar os seus eleitores, e levou ainda esse grupo de mães, entre aspas, de escola aberta, que são as mães das escolas particulares, né? Ou seja, aglomerou, intimidou a escola, os profissionais da educação, a direção, a gestão, e usou de abuso de autoridade. Eu sei que o Celso já está tomando providências aí pela Câmara Municipal, ela tem que depor na comissão de ética, enfim, sei que o Celso está tomando as providências. Então fica a nossa solidariedade a todos os profissionais de educação, a toda a comunidade escolar da Escola Municipal MF Gabriel Silvestre, que fica na região ali de Pirituba, da diretoria de Pirituba. Então, queria dizer essas coisas, agradecer a presença de todos vocês na nossa live, dizer que nós só podemos dizer uma coisa: vamos continuar lutando ardorosamente pelo fechamento de todas as escolas do estado de São Paulo, da rede estadual, todas, das redes municipais, dos 645 municípios, tem que fechar creche, SEI, tudo pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, e também das redes particulares de todos os municípios do estado de São Paulo, porque escola fechada é vida preservada. E a nossa luta é em defesa da vida. Bom, muito obrigado, boa noite a vocês. Passo para o Celso e depois para a Luciene encerrar. Bom, Carlos, Luciene, acho que a Luciene pontuou muito das ações do mandato, das lutas que nós, os educadores e educadoras, temos que fazer, né, em defesa da educação pública de qualidade, em defesa da vida, né, das educadoras e educadores, das nossas crianças, dos nossos alunos, de toda a comunidade escolar. A realidade que nós estamos vivenciando hoje, tanto na rede municipal como na rede estadual, foi muito bem retratada aqui pelo nosso deputado Carlos Janazzi, pela nossa grande educadora Luciene Cavalcante, que mostraram a realidade. Então, nós estamos preocupados, é um momento gravíssimo dessa crise sanitária, pior momento da crise sanitária desde o seu início. Então, a gente vai exigir o fechamento, vamos esperar que amanhã tenha esse fechamento total da economia, inclusive das escolas, principalmente das escolas, né? Que é um sadismo puro, manter essa a todo custo, como você disse, Carlos, o governador, o secretário Roscielli, a todo custo, com todos esses casos que nós relatamos, né, casos de contágio, casos de mortes, ainda manter as escolas abertas. É um sadismo puro, e é de quem não quer conhecer a realidade das nossas escolas. A realidade das nossas escolas públicas é essa que você mostrou, é essa que a nossa educadora Luciene Cavalcante apontou aqui. Então, a gente vai ficar muito atento a isso, denunciando a todo momento, acionando os órgãos competentes, acionando a Vigilância Sanitária, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do município, e dizer que essa luta é intensa. Eu tenho aqui também, Carlos, você só um ponto, você falou do PDL 22, que contra o confisco, mas as pessoas estão perguntando aqui também de uma outra luta que você tem, que o governador Dória, nós aqui na Câmara Municipal temos o Conselho de Inclusão Escolar e faz esse debate contra os ataques do Dória, contra as pessoas com deficiência, né, que retiraram direitos das pessoas com deficiência também. As pessoas estão perguntando aqui do PDL, que susta, né, o decreto que cassou esse direito das pessoas com deficiência à isenção do PVA, ICMS. Olha, Celso, eu já apresentei o PDL, é o PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2021, é o primeiro publicado nesse ano, nessa legislatura, e ele anula o decreto, revoga o decreto perverso do Dória, que, veja bem, acabou com a isenção de 80% das pessoas que tinham direito a esse desconto, a essa isenção do IPVA, pessoas com deficiência. Então, são centenas de pessoas, milhares de pessoas prejudicadas em todo o estado de São Paulo. Nós fizemos uma audiência pública na semana passada, aqui na Lesp, foi muito boa, online, com a transmissão da TV Lesp. Você até participou, fez uma fala importante. Então, nós estamos na luta para que seja aprovado o meu PDL, o PDL que revoga e anula
essa monstruosidade contra as pessoas com deficiência do estado de São Paulo. Tá ótimo. Então, devolvo a palavra para a nossa educadora Luciene Cavalcante. Oi, então quero agradecer aqui o espaço, a parceria com os mandatos, para a gente que a educação, isso é muito importante. E quero só dizer uma coisa do protocolo que eu não falei. É o seguinte, eu fui gestora de escola por 10 anos, agora sou supervisora, e é o seguinte, quem leu o protocolo e viu de quem são as responsabilidades e ainda não entrou em greve, eu peço que leia de novo as orientações que estão chegando da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria da Saúde. Os protocolos, eles colocam toda a responsabilidade com relação aos contágios, à comunicação, toda a responsabilidade é da escola e, portanto, da gestão da escola e compartilhada com a supervisão escolar. Eles fizeram os protocolos de uma tal forma que exime de qualquer responsabilidade os secretários, o prefeito, a diretoria de ensino, a delegacia de ensino. Eles não estão... Você pode ver que tudo é a escola que tem que acionar, que tem que comunicar, que vai ter que falar, que vai fechar, que vai não sei o quê. Em nenhum momento o governo aparece nessa história para dar a sua cara a tapa. É sempre o servidor público que vai estar ali se responsabilizando. Então, quero terminar a minha parte aqui, desejando muita força. A gente vai ter essa semana que vem, semanas muito difíceis, que a gente continue firme na luta em defesa da escola pública, que a gente não tenha medo, que a gente não se acovarde em nenhum momento, que a gente siga com coragem e com resistência. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Márcio Vidal, que estava aí pilotando o aplicativo.